Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o comprimento de uma circunferência. Algumas coisas são verdades, outras coisas são mitos, que você acaba fazendo algumas confusões, né? E a primeira confusão que se faz é a seguinte: quando se fala em comprimento da circunferência, os alunos pensam que o comprimento de uma circunferência é 360 graus. Mas isso não é verdade. Nenhuma circunferência mede 360 graus. Eu dou sempre o exemplo daquele bambolê. Nenhum bambolê mede 360 graus. Quando a gente pergunta qual é o arco de uma circunferência, qual a medida em graus do arco de uma circunferência, aí sim, toda circunferência é um arco de curvatura 360 graus. Mas isso não é o comprimento da circunferência. Então, o principal da aula é estabelecer essa diferença para você. Onde que aparece o 360 graus, onde ele não vai aparecer. Nessa aula aqui, eu não vou falar nada de 360 graus. Eu já estou te avisando que o comprimento da circunferência não é 360 graus. Até porque grau não é uma unidade que mede comprimento. Quem mede comprimento é metro, centímetro, milímetro, é uma medida linear. Então, olha só, isso é bem fácil e vai tirar essa confusão da sua cabeça. Eu coloquei aqui uma linha azul, uma linha circular, coloquei aqui um ponto A junto com um ponto B. Eles estão no mesmo lugar. O ponto A e o ponto B estão nessa linha circular, tá? Estão ali coincidentes. Um está do ladinho do outro. Aí eu pego uma tesoura, corto essa linha, aonde está o ponto A e o ponto B, e estico essa linha, separando o ponto A do ponto B. Então, imagina que você pegou um bambolê, cortou o bambolê e esticou o bambolê. Foi o que eu fiz, ó. Cortei aqui exatamente onde estava batendo o ponto A e o ponto B, peguei essa linha azul e estiquei ela. Então, aqui está agora o ponto A afastado do ponto B. Se eu juntar novamente o ponto A com o ponto B, eu crio novamente a minha linha azul circular. Então, essa linha retilínea que está aqui, foi essa linha curvilínea que eu estiquei. Aí, o que eu fiz? Peguei uma régua, ou peguei um barbante, e medi do ponto A ao ponto B. E vi que essa medida aqui, ela vale 94,2 centímetros. Repara, eu não estou usando nenhum conhecimento de circunferência. Eu fiz uma medida padrão. Peguei, estiquei a minha linha azul, que estava na forma circular. Depois de esticada, peguei uma régua e medi, e vi que daqui até aqui eu tenho uma medida de 94,2 centímetros. Então, veja bem, se nesse momento alguém me perguntasse quanto mede a minha linha azul circular, eu vou escrever que o comprimento, que a gente está chamando de C, é 94,2 centímetros. Isso aqui é uma medida aproximada, tá, gente? A gente aproxima por uma questão didática. Então, o problema estaria encerrado. Eu não precisava fazer cálculo nenhum, não precisava de nenhuma fórmula, nada disso. Eu primeiro pego a linha, corto ela, estico e vou medir com uma régua. Ela mede 94,2 centímetros. Então, se alguém me perguntasse qual o comprimento desta circunferência azul, 94,2 centímetros. Sem nenhum cálculo, sem nenhuma fórmula, apenas pegando uma régua e medindo a linha esticada. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com 360 graus. Eu estou medindo o comprimento de uma linha circular. Então agora, por uma questão de praticidade, a gente não vai ficar toda hora pegando a linha, cortando, abrindo, medindo espaço por espaço, porque às vezes a linha pode ser muito grande, né? E você tem que ter uma maneira prática de fazer isso. Então a maneira prática de fazer isso é reconhecendo dois elementos da circunferência. Esse elemento aqui, ó, essa distância que vai do centro até a linha azul, a gente lembra você que se chama raio. Então, o raio R
da minha circunferência aqui, eu estabeleci que é um raio de 15 centímetros. Eu peguei a régua, medi que daqui do centro, vou chamar esse centro aqui de centro O, daqui do centro O até a minha linha azul, eu tenho um raio de 15 centímetros. Lembra? A gente pega o compasso, centra o compasso aqui, abre 15 centímetros e faz a linha azul, que é a circunferência. Então, a nossa circunferência aqui é uma circunferência de raio 15 centímetros. Repara, não estou falando nada de grau, só estou na unidade de centímetros. Poderia estar na unidade de metro, tudo perfeito. Diâmetro, para quem não lembra, o diâmetro é a medida total, é a medida que pega dois raios, um raio à esquerda, um raio à direita. Então, o meu diâmetro é sempre o dobro do raio. O diâmetro mede 30 centímetros. Então, recapitulando, raio de 15 centímetros, raio de 15 centímetros formam o meu diâmetro de 30 centímetros. Leonardo, o que tem a ver raio, diâmetro, com essa medida que você fez aqui de 94,2 centímetros? Tem aluno que, quando eu pergunto qual o comprimento de uma circunferência, ele fala que o comprimento é 30 centímetros. Ele acha que o diâmetro representa o comprimento de uma circunferência. Ora, veja bem, olha essa minha linha vermelha. Essa minha linha vermelha não é o meu diâmetro? Ela não mede 30 centímetros? Olha o comprimento da minha circunferência azul. É muito maior. Então, o diâmetro não representa a medida da minha linha azul. O diâmetro representa a medida da minha linha vermelha. Mas é claro que existe uma relação entre o diâmetro e esse comprimento. Uma relação prática que vai ajudar a gente nos cálculos. Repara o seguinte. Se eu dobrar essa medida, se ela passar de 30 centímetros para 60 centímetros, eu estou me aproximando de 94,2. Se eu triplicar a medida do meu diâmetro, se eu passar essa medida para 30 vezes 3, ou seja, passar para 90 centímetros, eu já estou bem próximo do meu comprimento. Então, veja bem, no momento em que você pega a medida do diâmetro e triplica esta medida, você passa a ter uma medida de 90 centímetros, que é uma medida muito próxima do comprimento da circunferência. O que eu quero te dizer é o seguinte, se eu colocar aqui essa linha vermelha, ela vai caber aqui dentro da minha linha azul praticamente 3 vezes. Vamos tentar fazer, ó. Vou pegar a linha vermelha, ó, vou colocar ela aqui, ó. Ela vai bater aqui uma vez, ela vai bater aqui a segunda vez e vai bater aqui a terceira vez. Então, aqui tem um diâmetro de 30 centímetros, um diâmetro de 30 centímetros e outro diâmetro de 30 centímetros. Ué, mas sobrou esse pedacinho. Esse pedacinho que sobrou é justamente a diferença entre o 90 e o 94,2. Ou seja, é uma diferença de 4,2 centímetros. Então, veja bem, eu percebi o seguinte, o meu diâmetro, ele cabe 3 vezes no comprimento da minha circunferência. E ainda sobra um pedaço, que no nosso aqui foi um pedaço de 4,2 centímetros. Então, veja bem, se o diâmetro cabe 3 vezes dentro da medida da minha circunferência, aí vem a nossa relação prática, que diz o seguinte, o comprimento de uma circunferência pode ser calculado matematicamente, eu aqui calculei na prática, né? Peguei a linha azul, estiquei e medi. A gente pode usar na aritmética prática a seguinte situação. Você pega a medida do diâmetro, no caso aqui a nossa medida era uma medida de 30 centímetros, e multiplica esta medida por 3,14. Lembra, o triplo eu já sabia que chegava perto, né? O triplo já chegava com 90 centímetros. Só que eu tenho que ter o triplo e mais um pouquinho.
Então, se eu pego a medida do diâmetro de 30 centímetros, multiplico por 3,14, eu tenho exatamente os meus 94,2 centímetros. Então, o que eu quero que você entenda dessa aula? Eu quero que você perceba, a gente vai fazer algumas aplicações, que o comprimento de uma circunferência não é 360 graus e o comprimento da circunferência também não é o diâmetro. O comprimento de uma circunferência é o diâmetro multiplicado por 3,14. Esse 3,14, ele recebe o apelido, né, para quem já escutou isso, de π, que é representado por essa letra grega aqui. Então, o nosso π, que é representado pelo 3,14 multiplicado pelo diâmetro, dá o comprimento da minha circunferência. Então, você aprendeu o seguinte: comprimento de circunferência não é 360 graus. É a medida do seu diâmetro multiplicada por 3,14. Então, se eu pegar o diâmetro e triplicar, eu tenho o comprimento da circunferência? Você tem quase o comprimento da circunferência. Por isso que você precisa dessa parte quebrada, fracionada aqui, para você ter o comprimento mais próximo possível da linha azul que você fez aqui. Ok? Então, falamos de comprimento da circunferência, vai ter uma próxima aula que é a aplicação de exercícios envolvendo o comprimento da circunferência. Percebeu? Tudo tranquilo? Até a próxima, continue assistindo os nossos vídeos.